Pessoal, tudo bem? Herbert falando de novo. Hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade então à nossa segunda aula. Eu queria antes fazer algumas considerações em relação ao clipe que a gente passou para vocês. Como é que foi fazer o tema? Já fizeram? Espero que sim. Espero que tenham gostado do clipe. É um clipe que eu gosto bastante, é uma letra que eu gosto muito, é um grupo Rafuagem, é um grupo que eu gosto bastante de ouvir e eu espero que vocês tenham gostado. Então, só para fazer algumas considerações assim em relação ao clipe, a gente tem ali então uma linguagem audiovisual que ela reforça uma ideia, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso bem rapidinho, porque depois na nossa quarta aula eu vou retomar essas questões técnicas do cinema, da linguagem, até para ajudar vocês na última tarefa, tá? Que vai ser então a confecção do minimetragem de vocês. Então esse clipe, ele em vários momentos ele antagoniza, né? Ou seja, ele mostra um contraponto em relação ao que está sendo dito, e isso eu acho fundamental. Eu gosto muito, se vocês forem em algum momento, em algum dia, alguma oportunidade, fazer um clipe musical, que seja com celular, ou enfim, independente de qual equipamento que vocês vão utilizar para fazer, eu gosto sempre de falar sobre isso, assim. O cinema, ele é audiovisual. Quando você vai fazer um clipe, a letra ela já te diz alguma coisa, então é importante que a gente tenha isso em mente. O que a letra me diz? Bom, eu tenho a linguagem cinematográfica agora para incluir, né, ou seja, eu posso reforçar uma ideia ou eu posso contrapor essa ideia. Eu particularmente não gosto, claro que isso é uma questão de também um pouquinho de gosto, de qual é o objetivo enquanto linguagem, qual é o objetivo enquanto produto final, tá? Mas, por exemplo, sei lá, na letra diz, ele pega uma rosa. E aí no clipe aparece o cara pegando uma rosa. Eu não gosto, tá? A impressão que eu tenho é que tá me chamando de idiota. Então, assim, se vocês têm a oportunidade de fazer um clipe musical, se utilizem dessa linguagem, porque a imagem, ela pode ser um contraponto, tu pode criar uma outra história. Claro, não vai criar uma história que não tenha nada a ver com a música, mas tu pode dar um outro entendimento para essa letra, um contraponto, ou tu pode reforçar algum argumento, né? Então, assim, quando o clipe da música, por exemplo, fala em heróis Farroupilha, que mostra ali Bento Gonçalves, Davi Canabarro, enfim, quer dizer, está reforçando uma ideia, né? Ou seja, está mostrando de quem se está falando. Mas também tem outras informações no clipe, outras referências. Vocês entenderam por que aparece, por exemplo, uma pantera, ou enfim, né, um felino ali, parece meio fora de contexto, mas aquilo é uma referência ao movimento Panteras Negras, que é uma sugestão de pesquisa para vocês. Deem um Google aí, que vocês vão entender um pouquinho. Fica de complemento, então, para essa questão, tá? Então eu queria fazer só essas observações em relação ao clipe do Manifesto Porongos. Então eu queria fazer só essas considerações em relação ao Manifesto Porongos e para dar entrada então no que a gente vai lançar para vocês agora. A gente vai enviar para vocês um filme com direção e roteiro de Júlia Vellucci e Wesley Rodrigues, tá? É um projeto o roteiro ele foi confeccionado junto com alunos indígenas em aldeias que eles visitaram e a gente vai disponibilizar para vocês então um desses filmes chamado O Menino Peixe. Esse filme é um curta-metragem, ele tem em torno de 4, 5 minutos. O link vai estar aqui na descrição do nosso canal e provavelmente vocês vão receber também isso no grupo do WhatsApp, tá? Vocês vão assistir esse filme. Ele conta então a história de um peixinho que virou um menino. Então é uma história bem lúdica, bem poética, mas ela fala de um assunto que para mim é um assunto bem delicado, mas ele é bem importante que a gente fale, que a gente reflita, que a gente até tente entender por que ele acontece assim. Mas para mim ele é um filme, é uma história indígena que sei lá há quantos anos existe, mas ela fala de exclusão. Ela fala de um menino que é diferente e que por ser diferente ele não é aceito, ele é rejeitado
pela tribo, pelos demais membros, né, ali da aldeia. Mesmo quando ele traz suprimento, não só para ele, porque acontece ali no filme uma pescaria, o pai dele, o que parece ser o pai dele, ou a figura que acolhe ele, né, a figura masculina que acolhe ele, porque tem a mãe, ou enfim, a figura feminina que acolhe ele, né, que seria a mãe, e essa figura paterna, que percebe que ele está sendo rejeitado ali pelos outros membros da aldeia, da tribo, da reserva, enfim. E aí eles vão sozinhos para uma pescaria. Esse pai não consegue pescar nada e ele, por ser uma figura mágica ali, enfim, ter alguns poderes, ele pega um balde, põe na água, os peixes entram nesse balde e ele leva esse balde cheio de peixes para os demais, para servir a todos, enfim. E mesmo assim, ele continua sendo rejeitado, ele é agredido. E aí, para mim, tem uma cena bem marcante, bem significativa, que é isso que eu quero que vocês comecem a exercitar. Quando a gente olha para uma coisa, quando a gente olha para uma imagem, para um filme, ela quase nunca ela quer dizer só aquilo que ela diz. Ela sempre tem um por trás, ela sempre tem um simbólico, ela sempre pode ser interpretada de diversas formas, tá? Então, no primeiro momento acontece aquilo que já vinha acontecendo, que é a rejeição, mas ele é agredido. E ele se fere, né? E a partir desse ferimento, ele deixa de ser criança e passa a ser um jovem adulto. Então, a gente falou então de exclusão, né? Nesse primeiro momento da coisa diferente, como diferente nos afasta, como diferente a nossa primeira reação é sempre a exclusão, né? Não, isso é diferente, não quero, não gosto, enfim. Sem conhecer, sem saber, sem dar a possibilidade de entender, de acolher, né? A gente sempre rejeita. E eu digo a gente porque realmente faz parte do ser humano isso, assim. Tudo que é diferente a gente, enfim, acaba rejeitando. E aí, a partir dessa agressão, ele, que era uma criança, se transforma num jovem adulto. E eu acho que isso é bastante simbólico, assim, porque essa agressão que tira a infância, que tira, né, essa coisa lúdica, essa coisa inocente da criança que a gente não deveria tirar. E essa agressão, ela acontece, a gente sabe, em muitos lugares, ela acontece dentro da escola, ela acontece às vezes dentro da família, ela acontece na sociedade, ela acontece na rua. Oi pessoal, tudo bem? Eu tive um probleminha técnico aqui, então talvez vocês possam notar uma diferencinha de enquadramento, mas vamos lá. Eu estava falando então em relação ao menino peixe, né? Então, como eu estava falando, é um mito indígena de muitos anos atrás e que já reflete essa questão, de certa forma, uma preocupação com a infância, né? Então a gente percebe, através desse conto, essa questão, né, do quanto a agressão ela pode vir a realmente acabar com a infância, né? Então existir uma maturidade precoce em função dessas agressões. E depois vem uma questão importante também no final, que é justamente um movimento de vingança, assim, porque aí esse ser, né, esse ser mágico, esse ser mitológico, ele se vinga. Que eu acho que tem muito a ver também com o contexto social que a gente vive. É importante a gente entender ou a gente pensar, não que a gente vá ter a resposta certa ou absoluta, mas de onde vem a violência, por onde que ela é gerada, aonde que ela começa, enfim. Então olha só, é um filme bem curtinho, de 4 minutos, mas que ele traz todo um simbólico, ao meu ver, bem interessante para vocês olharem várias vezes e tentarem identificar em cada um dos trechos do filme o que quer dizer. Se a gente transportar isso para a nossa realidade, aonde que se enquadra? Isso a gente pode fazer com tudo, galera. Tá? Vocês podem, por exemplo, assistir um filme da Marvel, da DC, né? Um filme de super-heróis e tentar buscar isso, o simbólico da coisa, não ficar só no raso, na superfície, naquela primeira interpretação. Então esse é o exercício, na realidade. É olhar e tentar trazer o simbólico, né? Ou seja, abrir essa cortina e olhar para além,
pro horizonte que se põe a partir dessa janela, certo? Legal, então, aí depois tem uma outra questão técnica desse filme que eu acho bacana de salientar. Vocês vão perceber que existe uma mistura de linguagens. Então é uma fotografia estática com animação em cima dela. Claro que ela foi recolorida, enfim. Mas aí é legal também a gente falar de uma questão de custo, né? Então, a partir do momento que tu não precisa desenhar todo o cenário, quer dizer, são só os bonecos ali animados, tu já tem uma redução significativa de tempo, de custo. Então é uma opção, pode ser uma questão de linguagem, né? Essa opção ela pode ter sido adotada realmente porque, enfim, era assim que eles queriam fazer, ou por uma questão também de equipamento, de tempo, enfim. Então prestem atenção na linguagem, que diferente do clipe do Rafuagem, que tem ali uma parte gráfica toda desenhada, nesse filme, nesse curta-metragem, a animação ela acontece em cima de uma foto, de uma paisagem, de um cenário real. Então tem essa diferencinha de linguagem que eu quero que vocês prestem atenção também. Então, por enquanto é isso. Assistam, compartilhem e é isso aí. Até a próxima. Valeu!